Raíssa, 20 anos, cabelo crespo preso num coque apressado e olheiras fundas, parou na frente do portão de lata amassado da casa mais alta da favela, com os 4 irmãos colados nas costas dela. O vento batia nas telhas de amianto e deixava o resto do morro parecendo longe demais. Dentro, o corredor estreito cheirava a mofo e água parada. O piso frio grudando na sola do chinelo, enquanto Davi, 14, Luana, 11, e os gêmeos Bento e Bia, 7, apertavam a mão dela sem falar nada. A luz fraca do bocal tremia, como se estivesse com medo. O que prendia o olhar de Raíssa eram as 3 portas de madeira escura alinhadas no fundo do corredor, cada uma com uma fechadura diferente e arranhões fundos perto do batente. Na porta do meio, um resto de tinta vermelha insistia em desenhar um número quase apagado. Davi murmurou que aquela casa tinha ficado trancada desde o sumiço de uma família inteira ali dentro, anos atrás. E Dona Conceição, 63, dona da pensão, só disse que porta que ninguém abre é porque guarda a dívida de alguém. A frase ficou presa no ar pesado. Quando Raíssa tocou a maçaneta gelada da primeira porta, a lâmpada apagou de repente e um vento frio correu pelo corredor, fazendo os gêmeos se agarrarem na cintura dela. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. Porque o que ela vai achar aqui não é coisa para dormir tranquilo. Até pouco tempo, a vida de Raíssa cabia num quarto apertado de pensão e em 3 empregos mal pagos, desde que o pai, Júlio, 45, pedreiro, caiu de um andaime e a mãe, Márcia, 40, cobradora de van, morreu de AVC 2 meses depois. Em uma noite, ela virou mãe, pai e muro de proteção dos 4 irmãos. O dinheiro do mercado, as faxinas e os bicos de Davi na feira mal davam para o arroz contado na colher e para o leite ralo das crianças. Junto com a conta de luz atrasada, vinha sempre o medo de alguém bater na porta com papel na mão. Esse alguém apareceu na figura de Cláudio Nascimento, 52, terno gasto e pasta marrom, funcionário do Conselho Tutelar de Fala Mansa. Ele avisou que, sem endereço fixo e renda provada, os irmãos poderiam ser separados pro bem deles. Foi nesse aperto que Dona Conceição ofereceu a casa lá no alto. Aluguel mais barato, sem contrato, desde que Raíssa aceitasse não fazer pergunta sobre quem morou ali antes. Para quem só queria manter a família junta, 4 paredes e um CEP pareciam um milagre. Na subida da ladeira, com colchões finos e sacolas de roupa, ela percebeu que os vizinhos desviavam o olhar quando ela perguntava onde ficava a casa. Mesmo com o frio na barriga, apertou os irmãos por perto e girou a chave, sem saber que aquelas portas iam apontar para quem tinha sumido ali dentro. Raíssa Santos, 20 anos, cabelo crespo preso num coque apressado e olheira funda, acordou com o barulho de alguma coisa arrastando no corredor. Não era passo de vizinho, não era moto na ladeira. Era som de madeira raspando em madeira vindo do fundo da casa. Quando acendeu a luz fraca, viu os 4 irmãos enfileirados na porta do quarto, agarrados uns nos outros. Davi, 14, magrelo de camiseta do Flamengo, apontava com o queixo. Luana, 11, sardas no nariz, apertava um caderno contra o peito. Os gêmeos Bento e Bia, 7, escondiam metade do rosto atrás dela. No corredor estreito, as 3 portas velhas pareciam mais escuras do que na noite anterior. Entre a porta do meio e a última, na parede descascada, tinha aparecido um risco fundo descendo até perto do rodapé, como se alguém tivesse arrastado algo pesado ali. Daquele risco, pingava uma água grossa, meio marrom, com cheiro de coisa guardada. Ninguém tinha mexido ali. Rai, isso aí não estava assim ontem, Davi murmurou. Eu acordei com barulho e... apareceu. Raíssa respirou fundo, tentando ignorar o arrepio. A casa no topo da favela tinha vindo barata demais para ela fazer pergunta. Era pegar ou ver os irmãos em abrigo. Mas as portas no fim do corredor sempre tinham sido estranhas. 3 folhas alinhadas, cada uma com fechadura diferente. A última dava para um quartinho apertado. A primeira, para um cômodo vazio. A do meio, trancada desde que Dona Conceição entregara a chave da casa. Antes que pudesse examinar melhor, a campainha improvisada do portão tocou. 3 batidas secas em lata. Raíssa ainda estava de camiseta larga,
mas desceu mesmo assim. Na viela, subindo devagar, vinha Cláudio Nascimento, 52 anos, terno bege amarrotado, pasta marrom debaixo do braço e barriga que quase estourava o cinto. Funcionário do Conselho Tutelar, sorriso manso, olho de quem conta criança. Raissa, né? Ele disse, entrando um passo sem ser convidado. Precisei subir para ver como vocês estão. Ele olhou rápido para a sala com poucos móveis, para os colchões finos no chão, para as mochilas remendadas. Cada detalhe virava anotação invisível. Situação tá complicada, minha filha. Sem contrato de aluguel, sem emprego com carteira, 4 menores sob sua responsabilidade, enumerou tirando uma prancheta. Se eu voltar aqui e não tiver melhora, posso ser obrigado a abrir processo. Ela engoliu seco. Processo significava separar os irmãos. Eu tô trabalhando no mercado, faço faxina, pego qualquer bico. Só preciso de tempo. O tempo de vocês é curto. Cláudio respondeu sem suavizar. 2 semanas. Na próxima visita, ou a gente comprova que isso aqui é casa de verdade, ou vou ter que encaminhar pro abrigo. Quando ele foi embora, descendo a escadaria, o silêncio dentro da casa pareceu mais pesado. Raissa olhou para os irmãos, um por um. Ninguém vai levar vocês de mim, disse, firme. Se essa casa é o que a gente vai aguentar ela do jeito que for. Mais tarde, enquanto lavava roupa num balde no quintal estreito, ouviu de novo 3 batidas secas. Só que desta vez vinham de dentro. 1, 2, 3. O som ecoou do corredor das portas. Ela largou a roupa ensaboada, entrou rápido. No corredor, a lâmpada pendurada no fio balançava devagar, embora não houvesse vento. Na frente da porta do meio, encostado no chão, havia um papel dobrado, amarelado. Não tinha como aquilo ter vindo de outro lugar. A fresta embaixo era estreita, mas dava para ver que o papel tinha sido empurrado de dentro para fora. Raissa pegou com cuidado. Era ficha de gente grande, papel grosso, borda carimbada. No topo, em letra azul desbotada, lia-se Ana Paula Santos, 32 anos. O sobrenome bateu no peito. Santos, igual ao dela e aos irmãos. Mais embaixo, dava para entender algumas linhas borradas. Profissão técnica de enfermagem, status desaparecida, último endereço conhecido, casa no alto da comunidade, sem número. Luana, anota a hora disso, ela falou, sem tirar os olhos da ficha. A menina correu, trouxe um caderno e escreveu caprichada. 0743. Papel apareceu embaixo da porta do meio. Ninguém entrou. Raissa guardou a ficha na cintura do short, como se fosse documento próprio. Perto do meio-dia, o barulho de motor forte subiu a ladeira, diferente das motos de sempre. Um carro prata parou na frente do portão. Dele saiu um homem de uns 40 anos, camisa social azul clara sem um amasso, calça escura, sapato engraxado. Carregava uma pasta de plástico com o logo de uma empresa de energia. Boa tarde, dona Raissa, ele perguntou educado. Marcelo Farias, 41 anos, engenheiro da obra da usina lá de baixo. Tô fazendo vistoria nas casas do alto. Ela segurou o portão, sem abrir tudo. Vistoria pra quê? É só para ver rachadura, infiltração, essas coisas. Quando a usina mexe no terreno lá embaixo, qualquer coisa que aconteça aqui em cima cai na nossa conta. Rachadura. Infiltração. Raissa pensou no risco novo na parede e na água marrom escorrendo. Se dissesse não, corria o risco de arrumar briga com gente grande. Se dissesse sim, ele ia entrar no coração do problema. Pode olhar, mas eu vou junto, decidiu. Marcelo subiu. Passou os olhos pela sala, calculando tudo. Quando chegou ao corredor, parou. 3 portas no fim? Comentou como se falasse sozinho. Na planta da companhia só tem 2. Raissa se colocou um pouco à frente da porta do meio. Planta deve estar desatualizada. Pode ser. Ele encostou um aparelhinho branco na parede do lado de fora, enquanto anotava algo. Isso aqui mede densidade. Tá marcando vazio atrás dessa parte, como se tivesse um vão grande ali dentro. Tipo quarto escondido, porão, sei lá. Ela sentiu o corpo travar. A porta do meio escondia mais do que tranca. Escondia espaço que nem planta marcava. E agora,
também empurrava a ficha de desaparecida com o mesmo sobrenome dela. Quando Marcelo desceu a ladeira prometendo mandar relatório para Dona Conceição e voltar-se ver trinca nova, Raíssa fechou o portão e chamou os irmãos. Regra nova: ninguém encosta nessas portas sem eu mandar. Se ouvir barulho, chama meu nome. Não abre para ninguém de fora sem eu estar junto. Naquela noite o morro estava barulhento lá embaixo, mas a casa parecia respirar sozinha lá em cima. Raíssa acendeu só a vela, deixou a luz apagada e caminhou até a porta do meio. Encostou a testa na madeira fria e falou baixo. Seja o que for que está aí comigo, o combinado é um só. Ninguém mexe com meus irmãos. Do outro lado, algo estalou, como se a madeira respondesse que tinha escutado. Não abriu, não explicou. Só avisou que o jogo tinha começado. No dia seguinte, Raíssa decidiu que, se a casa queria entregar história, ela ia aprender a ler. Acordou antes de todo mundo, fez café ralo, separou o pão para os irmãos e puxou Luana para o canto. "Você gosta de escrever, né?" perguntou olhando o caderno da menina. "A partir de hoje você vira olheira oficial do corredor. Anota tudo o que a casa fizer de estranho. Hora, lugar, barulho, cheiro." Luana, que vivia com medo de errar, se endireitou orgulhosa. "Tipo diário da casa?" "Isso. Se a porta tossir, você escreve." Enquanto Davi descia para a feira e os gêmeos iam para a escola, Raíssa saiu para checar outro lado da ameaça. Gente, se o nome Ana Paula Santos estava num papel de desaparecida, alguém em algum lugar ainda procurava por ela, ou já tinha desistido. E se Cláudio tinha falado em denúncia anônima, alguém tinha se metido na vida dela antes mesmo de ela terminar de entrar. No bar da curva, seu Arlindo, 58 anos, boné desbotado, barriga de chope e mão sempre úmida, secava copo quando ela apoiou o antebraço no balcão. "Seu Arlindo, o senhor mora aqui faz tempo. A casa do alto, onde eu tô, todo mundo fala de sumiço. Foi fofoca ou aconteceu mesmo?" Ele franziu a testa, olhando por cima dos óculos. "Morro tem duas coisas que nunca faltam: história de milagre e história de sumiço. As duas o povo aumenta. Eu não tô atrás de história. Tô atrás de nome." Ele suspirou. Olhou para a rua como se conferisse se alguém escutava. Uns anos atrás subiu uma mulher com 2 meninos. Diziam que estava fugindo de homem violento lá de baixo. Ficou pouco. Teve uma noite de grito, luz piscando, cachorro uivando. No outro dia, porta fechada, casa vazia. Raíssa sentiu o estômago embrulhar. Ninguém foi atrás? A mãe dela veio. Subiu com foto na mão, batendo de porta em porta. Falaram que a filha trabalhava em posto de saúde. Santos também, igual você. Mostrou foto até para a dona da sua casa. Santos, posto de saúde. A ficha no bolso dela parecia queimar. E polícia? Polícia subiu, deu aquela olhada de canto, anotou meia dúzia de coisa e desceu. Disseram que ela deve ter ido embora com alguém. Sumir de pobre nunca vira caso grande. No caminho de volta, perto da vendinha, uma folha presa com fita crepe na parede chamou a atenção de Raíssa. "Procura-se Ana Paula Santos, desaparecida", em letras grandes. A foto era a mesma mulher da ficha. 30 e poucos anos, cabelo preso, uniforme simples, crachá pendurado. Só que o cartaz era antigo, amarelado nas bordas. Alguém tinha colado de novo por cima de propaganda de candidato. Ela encostou os dedos na foto sem perceber. Uma voz atrás cortou o momento. "Cê é parente dela?" Raíssa virou. Era uma mulher de uns 50 anos, avental sujo de farinha, cabelo preso num coque quase caindo e olhar cansado, mas atento. "Me chamo Marta. Trabalho aqui na padaria desde que abriram. Eu que colei esse cartaz aí de novo", ela disse. "Disseram para tirar que já faz tempo demais, mas eu não tenho coragem." "Eu não sei se sou parente", Raíssa respondeu sincera. "Só sei que acordei ontem com o papel dela debaixo da minha porta." Marta arregalou os olhos, a mão indo para o peito. "Da casa do alto?" "Da casa do alto." A mulher olhou para a ladeira, como se encarasse um bicho invisível. "A mãe dela subiu comigo lá uma vez. Bateu na porta, chamou pelo nome. A casa respondeu com 3 pancadas por dentro. Igual você está ouvindo agora?" Ela perguntou como se já soubesse.
Raíssa sentiu o coração acelerar. Você ouviu isso também? Ouvi. E não subi mais. Cada um tem seu tipo de medo. O meu é de porta que responde chamado de mãe que chora. De tarde, com essas histórias na cabeça, Raíssa voltou para casa mais pesada do que quando saiu. Encontrou Luana sentada num degrau do corredor com o caderno aberto. A casa fez o quê? Ela quis saber. Luana mostrou. 09 às 10. Cheiro de hospital no corredor, sem ninguém usando álcool. 09 às 12. Porta do meio fez 3 tec. 09 às 30. Fio de água marrom aumentou. Cheiro de hospital, igual do corredor do posto quando abre porta de sala de curativo. Luana garantiu. Antes que Raíssa respondesse, o portão bateu. Era a Dona Conceição, 63 anos, lenço florido no cabelo branco, vestido de viscose estampado, sorriso que tenta ser leve. Trazia uma panela tampada com pano de prato. Fiz feijão demais, trouxe um pouco para os meninos, ela disse entrando sem cerimônia. E vim ver se a casa não te botou para correr. A casa tá me devolvendo gente que sumiu. Raíssa respondeu direta. Ontem empurrou papel de desaparecida para debaixo da porta. Hoje eu desci e achei cartaz com a cara dela na rua. Dona Conceição deu 2 passos em direção ao corredor e parou quando viu o risco na parede e a água grossa descendo. O rosto dela fechou. Já começou então. Já começou o quê? Raíssa perguntou. A dona da pensão mordeu o lábio como quem escolhe palavra com cuidado. Teve uma época que toda vez que polícia subia aqui com foto de gente sumida, essa porta aí respondia. 3 batidas do nada. Eles riam, diziam que era vento, madeira velha. Mas eu sei o barulho de vento. Isso aqui é outro tipo de coisa. A senhora sabia dessas histórias e mesmo assim me trouxe para cá. Justamente por isso. Você tem 4 filhos pequenos. Não vai sair correndo na primeira sombra. E se tiver alguma justiça para ser feita nesse lugar, vai ser com alguém que não vira o rosto. Raíssa segurou o olhar da mulher. Justiça para quem? Para quem sumiu ou para quem ficou? Para os dois, se Deus for justo, Dona Conceição respondeu baixinho. Mas tem gente grande que não quer esse tipo de verdade abrindo porta, não. A usina lá embaixo, os doutor de prancheta. Se essa casa provar que já teve gente desaparecendo aqui por causa de obra, polícia, milícia, seja lá o que for, vai ter muita gente devendo resposta. Na mesma hora, o celular de Raíssa vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Soube que você se mudou para casa 3. Se precisar de ajuda com qualquer coisa, me chama. Marcelo da usina. O nome veio acompanhado de um emoji de aperto de mão. Ela sentiu o coração subir para a boca. O engenheiro que só media rachadura já tinha o número dela. Ela mostrou o celular para Dona Conceição. Viu? Nem esquentou o lugar e já tem homem de prancheta querendo ficar perto. A dona da pensão fez o sinal da cruz meio nervosa. Se a casa resolver falar, Raíssa, não vai ser só com batida em porta. Vai ser com nome, data e sobrenome. Se você for mexer nisso, tem que estar pronta para aguentar o tranco do outro lado também. Raíssa olhou para o corredor estreito, para o risco escuro na parede, para a porta do meio trancada. Pensou nos irmãos na ameaça de Cláudio, na ficha de Ana Paula no cartaz da rua, no engenheiro medindo vazio atrás de parede que não existia na planta. Eu já vivi coisa pior do que porta que bate sozinha, disse. Pior para mim é sistema que entra em casa com crachá e leva criança na marra. Se essa casa sabe de alguma coisa sobre quem sumiu aqui, a gente vai descobrir. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, ela estendeu uma toalha velha no chão do corredor e se sentou ali, de costas para a parede oposta, encarando as 3 portas. Deixou o caderno de Luana no colo, caneta na mão. Vamos fazer assim, então, murmurou. 6 batem, eu anoto. 6 mostram, eu encaro. Mas em troca ninguém toca nos meus. O relógio do celular marcava 23h11 quando a primeira resposta veio. 3 batidas, ritmadas, vindas de dentro da porta do meio. 1, 2, 3. A água grossa no risco pareceu descer um pouco mais, alcançando finalmente o rodapé. No mesmo instante, o celular apitou. Mensagem de novo número. Sobre denúncia no conselho.
Cuidado com quem sobe aí dizendo que é para proteger seus irmãos. Nem todo salvador vem de terno barato. Raíssa sentiu a pele arrepiar. A casa batia. A parede chorava. E alguém, lá fora, sabia exatamente qual ameaça estava a caminho. A noite seguinte começou em tensão. Raíssa mal tinha dormido depois das 3 batidas da porta e da mensagem anônima sobre denúncia no conselho. O celular ainda piscava na memória dela. Alguém lá fora sabia do Cláudio, tanto quanto a casa sabia de Ana Paula. No dia seguinte, ele cumpriu a promessa. Cláudio subiu a ladeira mais cedo do que o combinado, suando dentro do mesmo terno bege, mas com outra companhia, uma mulher de uns 40 anos, coque baixo, óculos de armação fina, prancheta na mão e colete com brasão do município. Raíssa, essa é a assistente social Carla Menezes, 41 anos, ele anunciou. Veio avaliar a situação. Carla tinha um jeito diferente. Em vez de entrar já julgando, olhou primeiro para as crianças, uma por uma, e depois para casa. Mas o protocolo era o mesmo. Perguntas sobre renda, escola, vacina, rotina. Enquanto isso, Cláudio passeava com o olhar por todas as rachaduras. A casa é antiga, mas segura, Raíssa repetia. O que ameaça meus irmãos não é parede, é falta de trabalho. Quando Carla pediu para ver todos os cômodos, o coração de Raíssa disparou. Teria que encarar o corredor das portas na frente deles. Levou a comitiva até lá. As 3 portas velhas a esperavam, alinhadas. O risco escuro na parede agora chegava quase ao chão, a água grossa formando uma poça pequena. Essa infiltração aqui é nova? Carla perguntou, se aproximando. É de ontem para hoje, Raíssa disse. Mas a casa não estava assim quando a gente chegou, não. Cláudio franziu o senho. Isso aqui é perigoso. Parede úmida, criança correndo, pode desabar. Perigoso é separar 4 irmãos porque uma parede chorou. Raíssa rebateu. Carla se abaixou. Cheirou a água. Tem um cheiro estranho, não é só umidade de cano. Cheiro de hospital, Luana comentou baixinho do fundo do corredor. Raíssa viu um microtremor passar pelo rosto da assistente social. Ela olhou para a porta do meio. E aqui dentro, o que tem? Tá trancada desde que recebi a casa. Raíssa respondeu. Dona Conceição disse que era cômodo condenado. Carla encostou a mão na madeira. Na mesma hora, veio o som. 3 batidas secas, de dentro para fora. 1, 2, 3. A assistente social arregalou os olhos e puxou a mão. Cláudio soltou um riso nervoso. Madeira dilata, porta estala, isso é normal. Ele apressou, anotando alguma coisa na prancheta. Raíssa aproveitou que Carla ainda estava impressionada e puxou o papel amarelado do bolso, entregando na mão dela. A senhora chama isso aqui de normal também? Foi essa porta que empurrou isso para fora. Carla leu o nome em voz baixa. Ana Paula Santos, técnica de enfermagem, desaparecida. Mesma profissão que o povo aqui disse que ela tinha. Mesmo sobrenome nosso. Mesma casa sem número no alto. A assistente social respirou fundo. De onde você tirou isso? Debaixo da fresta. Ninguém entrou aqui com papel na mão. Cláudio revirou os olhos. Ah, Raíssa, vamos manter o pé no chão. Qualquer um pode ter enfiado isso por baixo dessa porta. Carla, no entanto, não devolveu o papel. Dobrou com cuidado e guardou na pasta. Você tem cópia disso? Perguntou. Tirei foto. Carla fez um aceno de cabeça. Manda para mim depois. Esse tipo de coisa não é com o conselho, é com quem cuida de desaparecido. Mas eu quero ver. Na saída, Cláudio tentou retomar o controle. Independente de porta, papel e história antiga, eu preciso registrar que a casa apresenta risco. Isso pesa no relatório. Raíssa sentiu o chão fugir por um instante. Carla pareceu perceber. Risco a gente também avalia pelo vínculo. A assistente social respondeu firme. E aqui está claro que essa menina segura a família inteira. Antes de qualquer medida extrema, eu quero explorar rede de apoio, benefício, encaminhamento para trabalho. Cláudio apertou a prancheta, contrariado, mas não discutiu na frente dela. Em 2 semanas eu volto, repetiu como ameaça de relógio. Assim que eles desceram, o celular de Raíssa vibrou. Número desconhecido.
O mesmo tom neutro de antes. Vi o carro do conselho na subida. Eles não sobem aí à toa. Se começarem a usar a casa como desculpa para separar vocês, me chama. Tem laudo de terreno que eles não vão querer que apareça junto com essa história. Ela olhou para o corredor, para a poça grossa no chão, para a porta do meio. A casa mostrava desaparecida. Alguém lá embaixo mostrava laudo de construção, e o sistema no meio tentando usar rachadura para justificar arrancar criança. À noite, com os irmãos dormindo, ela abriu o grupo de mães da escola no celular, coisa que quase nunca fazia. Puxou papo sobre casa que cai com obra de rico. Em menos de meia hora, choveram áudios de mulher contando de parede que rachou, quintal que afundou, telhado que abriu buraco, depois que a usina começou a mexer no morro. Uma delas, voz firme, se apresentou. Aqui é Sandra, 39 anos, manicure. Meu irmão trabalhava na obra e me falou de um relatório interno que dizia que o alto aqui não aguenta o que eles estão fazendo. Se isso vaza, é processo para a empresa. Se precisar, eu ponho você em contato com ele. Enquanto ouvia, Raíssa sentiu a história tomar forma. Gente sumindo em casa que nunca é investigada direito. Obra lá embaixo mexendo com o chão e fingindo que é culpa de casa velha. Conselho usando risco estrutural como argumento para separar família. E no meio de tudo isso, a porta que respondia quando o nome de desaparecida era pronunciado em voz alta. A terceira semana na casa do alto começou com ameaça de temporal. O céu fechou, o vento subiu, o morro inteiro se preparou para a chuva forte. Lá embaixo a obra da usina acelerava máquinas, como se quisesse adiantar serviço antes da água cair. Lá em cima, a casa fazia o contrário. Cada trovão parecia bater direto nas rachaduras. Duas coisas aconteceram no mesmo dia. A primeira, Carla mandou mensagem avisando que tinha encaminhado a ficha de Ana Paula para o setor de desaparecidos e que o nome batia com um BO antigo de mulher sumida na região. A segunda, Sandra levou até a casa o irmão dela, Rogério, 35 anos, ex-pedreiro da usina, barba rala, boné para trás, olhar desconfiado. Eu não devia estar aqui, ele começou andando pela sala, mas tem coisa que a gente não engole. Ele tirou do bolso um envelope plástico com cópias amassadas. Eram páginas de laudo com o logo da empresa, palavras técnicas sobre instabilidade do solo, risco de deslizamento na cota alta, necessidade de reassentamento das famílias do topo. Isso aqui foi feito antes de começarem as obras pesadas, Rogério explicou. Em vez de subir e avisar vocês, preferiram fingir que nada ia acontecer. Se der ruim, a culpa cai na casa velha, no pobre que não quis sair. Raíssa sentiu a raiva subir como febre. E por que você está me dando isso? Porque essa mesma empresa onde trabalhei me mandou embora quando eu reclamei. E porque eu sei que se a casa aí de cima cai, eles vão dizer que foi falta de manutenção. Você tendo isso na mão, ninguém inventa história sem resposta. Ela guardou as cópias junto com a foto da ficha de Ana Paula e o print da mensagem anônima. Se esse morro ruir, pelo menos o mundo vai saber que não foi culpa de quem morava. À noite, a chuva finalmente desceu com força. A água batia nas telhas, escorria pelos cantos, o corredor virou trilho de goteira. O risco na parede parecia um corte aberto, vomitando água grossa. As três portas pareciam mais pesadas. Bento e Bia dormiam encolhidos com medo de raio. Davi vigiava a janela, atento a qualquer barulho diferente na encosta. Luana segurava o caderno no colo, pronta para anotar, mas com a mão tremendo. Raíssa acendeu uma vela no chão do corredor, bem em frente à porta do meio. Se for para você falar, fala hoje, murmurou. Porque tá todo mundo tentando calar essa história. Como resposta, veio primeiro o cheiro, forte, invasivo, de álcool de hospital, desinfetante, remédio guardado. Igual Luana tinha descrito, mas agora tão intenso que fez os olhos lacrimejarem. Depois as três batidas. 1, 2, 3. Só que, dessa vez, não pararam aí. Um estalo de metal ecoou da fechadura. A porta do meio cedeu meio centímetro para frente, como se algo do outro lado resolvesse enfim abrir. Ai! Davi sussurrou da porta do quarto. Não abre isso, não. Ela sentiu o medo gelar até o osso.
Mas pensou nos 4 deitados no conselho, na usina, na mãe de Ana Paula subindo ladeira com cartaz na mão. Medo ela já tinha desde o enterro dos pais. O que ela não podia mais ter era cegueira. Se essa porta mostrar coisa que ajude a proteger vocês, vale o risco, respondeu, mais para si mesma do que para ele. Com a mão suada, girou devagar o trinco que agora parecia destravado. A porta rangeu, demorou, resistiu. Quando finalmente abriu alguns palmos, um vento gelado saiu de dentro, diferente do ar abafado da casa. Não era um quarto normal. Era um espaço estreito, quase um corredor, com as paredes cheias de marcas na altura da mão, como se muita gente tivesse se apoiado ali tentando achar saída. No fundo, uma espécie de armário metálico enferrujado, desses de arquivo antigo de posto de saúde ou escola. Em cima, pastas empilhadas. No canto, uma cadeira de plástico virada, um copo descartável amarelado, uma blusa de frio feminina jogada. Tudo com uma camada fina de terra e poeira, mas sem cheiro de coisa apodrecida. Cheiro de lugar que foi fechado às pressas. Raíssa deu 2 passos para dentro. A vela tremulou mais forte, mas continuou acesa. Pegou a primeira pasta. Nela, fotos 3 ou 4 grampeadas em fichas iguais à de Ana Paula. Nomes, idades, profissão, situação, desaparecido, sem paradeiro, último endereço em área de risco. Algumas tinham data de 5, 6 anos atrás. Outras, de meses. Meu Deus, Luana murmurou da porta. É um monte de gente que sumiu. No meio da pilha, uma pasta diferente, com carimbo da própria empresa da usina. Dentro, listas de famílias reassentadas voluntariamente, com observação escrita à caneta em alguns nomes. Não localizado, mudou sem aviso, recusa em assinar. Ao lado de alguns desses, um X pequeno, como se alguém tivesse marcado. Em outra gaveta mais fundo, Raíssa encontrou um celular velho, trincado, embrulhado em saco plástico. Quando segurou, sentiu um arrepio. Davi pegou o aparelho, secou na camiseta, tentou ligar por impulso. Nada. Morto. Ela o guardou mesmo assim. Prova não precisava estar funcionando. Precisava existir. No chão, encostado na parede, havia um fichário grosso com a capa escrita à mão. Caso Ana P. Santos Documentos. Dentro, cópias de BO, pedido de busca, e-mail impresso de uma tal Marta da padaria, cobrando respostas. Anotação de visitas a endereços, inclusive o da casa em que eles estavam. Na última página, um rabisco. Visita interrompida por risco estrutural. Área interditada, sem condições de busca. Eles tinham paralisado a procura não porque era perigoso para a polícia, mas porque era mais barato desistir. Raíssa sentiu a raiva vir junto com um nó na garganta. Trancaram a história dela aqui dentro para dizer que não deu para continuar, murmurou. Transformaram pessoa em papel preso em armário. Naquele momento, outro trovão rasgou o céu. Um estrondo diferente sacudiu a casa. Davi correu para a janela. Caiu barranco lá embaixo, gritou. Perto da obra. A luz da rua piscou, depois apagou. Toda a favela mergulhou no escuro. A vela no corredor virou única luz. Por um segundo, Raíssa pensou em fechar a porta do meio de novo e esquecer que tinha visto. Mas outra coisa mudou. O risco na parede pareceu secar de repente. A poça de água grossa parou de crescer. O cheiro de hospital foi sumindo, deixando só o mofo normal. Parece que agora que abriu, a casa não precisa mais avisar assim, Luana comentou, quase em transe. No dia seguinte, com o morro ainda cheirando a terra molhada e sirene distante, Raíssa tomou a decisão que vinha adiando. Não ia guardar aquilo só para si. Chamou Carla, Sandra, Rogério, Dona Conceição e mais 3 mães do grupo que tinham relatado rachaduras graves. Se eu denunciar sozinha, sou a louca da porta. Se a gente subir junto, ninguém diz que é coisa de uma menina impressionada, argumentou. Eles se amontoaram na sala estreita, em cadeiras emprestadas e caixotes. Raíssa colocou as pastas em cima da mesa. Fichas de desaparecidos, laudo da usina, caderno de Luana com registro de batidas e cheiros, as fotos do cartaz de Ana Paula,
a mensagem anônima, a cópia do caso interrompido com a desculpa de risco estrutural. Isso aqui é a história que tentaram enterrar dentro da minha parede, ela disse. Gente sumiu nessa casa ao mesmo tempo em que tinha documento dizendo que a obra lá embaixo podia derrubar tudo. Em vez de proteger, guardaram papel em armário e ameaçaram levar criança para abrigo se a gente reclamasse. Carla folheava tudo com os olhos marejados, mas firmes. Com esse material, eu consigo abrir procedimento não só no Conselho, mas no Ministério Público, falou. A desculpa de risco tem que servir para cobrar quem cavou o risco, não para punir quem mora em cima. Rogério apontou para o laudo. Se isso aqui vaza com foto da casa, da parede, da porta e da ficha da moça, nenhum advogado da empresa consegue dizer que não sabia. Dona Conceição, que sempre tentava fugir de confusão, respirou fundo. Eu devia ter falado disso tudo antes, mas Morro aprende a viver engolindo coisa. Se você tiver coragem de ir até o fim, eu vou como testemunha. Eu vi a mãe da Ana Paula subir aqui com foto na mão. Eu ouvi essa porta bater do jeito que bateu para vocês. Na semana seguinte, os jornais locais, as páginas de bairro e até um blog de cidade vizinha estampavam a mesma foto. A casa torta no alto da favela, o corredor das 3 portas, a parede com marca de água e o título falando de Arquivo secreto encontrado em cômodo trancado, revela descaso com desaparecida e laudo ignorado de risco em obra de usina. As matérias evitavam explorar o lado sobrenatural. Falavam de negligência, prova, documento. Mas quem assistia ao vídeo que Raíssa gravou com Carla via outra coisa também. Via a porta que tinha ficado fechada por anos e agora, atrás dela, um armário que guardava mais gente do que qualquer cemitério de papel devia guardar. O conselho recuou. Em vez de falar em abrigo, começou a falar em reforma emergencial, ajuda de aluguel, inclusão em benefício. A empresa da usina, pressionada por laudo vazado, teve que assinar acordo de segurança com as famílias do topo, incluindo a de Raíssa. Carla acompanhava de perto. Rogério e Sandra davam entrevistas. Dona Conceição, tremendo, confirmava o que pôde sem enfeitar. E Ana Paula? 2 semanas depois da reportagem, a mãe dela subiu de novo a ladeira, agora com o cabelo mais branco, os passos mais lentos, mas o mesmo cartaz amarelado debaixo do braço. Entrou na casa, pediu licença, parou na frente da porta do meio. Raíssa, ao lado, segurava a mão dela sem falar nada. Eu não vim buscar milagre, a mulher disse. Eu vim buscar respeito para o nome da minha filha. A porta dessa vez não bateu, não precisava. O que estava ali dentro já tinha saído para o mundo. O caso reaberto, o reconhecimento oficial de que a busca tinha sido interrompida por conveniência, a promessa de continuar investigando. Não era o final perfeito. Não trazia Ana Paula de volta, mas tirava ela da categoria de sumida qualquer para colocá-la na de mulher que o sistema tentou esquecer e não conseguiu. Meses depois, a casa ainda rangia nas noites de vento. As 3 portas continuavam lá. Raíssa mandou consertar a parede, trocar parte do reboco, reforçar as vigas com o dinheiro da ajuda e dos bicos que continuava fazendo. O armário metálico foi esvaziado. Tudo que era prova foi parar onde devia, em mãos de gente que tinha a obrigação de olhar. O espaço virou um quartinho pequeno, arejado, onde ela guardava apenas o necessário. Documentos da família, um colchão dobrado, uma caixa com recortes de jornal. Um dia, enquanto varria o corredor, Bia, 7 anos, cabelo preso em Maria Chiquinha torta, perguntou: Mana, você não tem medo de morar numa casa que guarda a história de gente que sumiu? Raíssa se encostou na parede, olhando as 3 portas, lembrando de tudo. Medo eu tenho do que tentam esconder. De porta que abre para mostrar a verdade, não. A luz do fim da tarde entrava por uma janela pequena, desenhando um retângulo de claridade no chão, bem em frente à porta do meio. Por um segundo, parecia até uma nova entrada, limpa, sem risco escorrendo. Se um dia a gente sair daqui, vai ser porque a gente escolheu ir, não porque empurraram, completou. E quando isso acontecer, essa casa vai ficar conhecida como o lugar onde as portas resolveram contar a verdade. Naquela noite, já deitada, ela ainda ouviu o morro lá embaixo,
Funk, latido, gargalhada. Dentro, o silêncio era outro. Um silêncio de coisa que finalmente deixou de ser segredo. Antes de dormir, pegou o caderno de Luana. Leu as primeiras anotações de batidas, cheiros, água grossa. No fim, acrescentou uma linha com letra firme. Hoje a casa tá quieta. Talvez porque pela primeira vez não seja ela que esteja devendo resposta para ninguém.